Vamos lá. Então, continuando aqui, o volume, né? Falei anteriormente do volume do cubo, agora do paralelepípedo. A diferença do cubo para o paralelepípedo é que o cubo tem as arestas de mesmo tamanho, já o paralelepípedo não. O comprimento, a largura e a altura são variáveis, né? São diferentes. Então, aqui eu tenho o comprimento, a largura e a altura. Então, para calcular o volume de qualquer sólido, prisma, cubo, paralelepípedo, cilindro, qualquer um, basta calcular a área da base vezes a altura. Então, aqui, área da base, aqui eu tenho um retângulo. Como é que eu calculo a área de um retângulo? A vezes B. Então, tá aqui, ó, a área da base. Área da base vezes a altura, que é C. Então, a gente multiplica direto. A vezes B vezes C. Então, não importa, gente. Na hora de uma questão, por exemplo, essa questão 2 aqui, ele colocou, calcule o volume do paralelepípedo onde A é 10, 5 e C2. A 10, B 5, C2. Tudo bem, colocou que A, B e C. E quando não colocar, não importa, prestem atenção, não é uma multiplicação. A ordem dos fatores não altera a resposta. Então, você pode fazer CBA ou BAC, a ordem não vai alterar a resposta nenhuma nesse caso. Então, é só você multiplicar os três. Não precisa ter a ordem de ser primeiro. Ó, por exemplo, aqui na primeira questão, o comprimento é 3, então o A é 3, né? A largura, que é o B, é 2. E a altura, que no caso chama de C, né? ABC, é 1,5. Então, mas tem necessidade de você fazer 3 vezes 2 vezes 1,5? Não. Você pode fazer 2 vezes 3 vezes 1,5. Não tem problema, é só multiplicar. Acabou. Então, a primeira questão, o volume, 2 vezes 3 vezes 1,5. Então, aqui, como tem conta com vírgula, vamos ser práticos. Eu tenho 2 vezes 1,5. É como se eu tivesse R$1,50, 2 vezes. Tenho R$3. R$3 vezes esse 3 aqui, então 9. 9 metros cúbicos. Como eu tô falando de multiplicar 3 vezes o metro, metro vezes o metro vezes o metro. Então, aqui 1. Então, se eu multiplico, os expoentes somam. Então, metro cúbico, centímetro cúbico, decímetro cúbico, tudo isso. Então, a 2. Então, o volume é só eu fazer 10 vezes 5 vezes 2. 50 vezes 2, 100 centímetros cúbicos. É isso aí. Aí eu tenho a terceira questão aqui. Terceira. Qual a capacidade em litros? Aí a gente já toca num assunto que chegou até a falar um pouco no de cubo, né? Então, para a gente passar para litro, primeira coisa, 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Então, tudo que tiver em decímetro cúbico é só para passar para litro, é só repetir. Se eu tenho 10 decímetros cúbicos, então eu tenho 10 litros. Aí, se eu tenho 1, aí daí a gente pode fazer as mudanças, né? Quando eu tenho 1 metro cúbico, eu tenho 1000 litros, tá? Então, aqui, por exemplo, qual a capacidade em litros de água que pode ser armazenada em uma caixa d'água de 2 metros de comprimento por 3 metros de largura e 3,5 metros de altura? Então, eu vou fazer 3, normal, vezes 2, vezes 3,5.
Então, 2 vezes 3,5 dá 7. 7 vezes 3, 21. Então, eu tenho 21 metros cúbicos, tá? Então, para passar de metros cúbicos para litros, basta a gente multiplicar por 1000. Então, se ele quer saber a capacidade em litros, de metros cúbicos para litros, são 1000 vezes a mais. Então, eu vou ter 21.000 litros, ok? Aí, vamos ver a quarta questão. Uma caixa d'água em forma de paralelepípedo retângulo tem dimensões 18 decímetros, 15 decímetros e 8 decímetros. Aqui já está repetindo que 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. Então, basta a gente multiplicar. Quer saber volume? 18 vezes 15 vezes 8. Então, vamos lá. 18 vezes 15 vezes 8, 2.160 decímetros cúbicos. Ele falou sua capacidade e a resposta está em litros. Toda vez que falar capacidade é volume, tá, gente? Então, a resposta ele quer em litros. Se decímetro cúbico é a mesma coisa que o litro, então ele tem 2.160 o quê? Litros. A letra E. Quinta questão. Uma caixa d'água tem a forma de um bloco retangular de 25 decímetros de comprimento, 15 de largura e 16 de altura. Isso significa que, então vamos calcular primeiro o volume, tá falando capacidade, litro e tal, então é volume. Então 25 vezes 15 vezes 16. Então vamos lá, 25 vezes 15 vezes 16, 6.000. 6.000 decímetros cúbicos. Então vamos lá. Já sabe que tudo que é decímetro cúbico corresponde a litros. Então, eu tenho 6.000 litros. Então, ele está falando, a capacidade da caixa é de 600 litros. Não. Na caixa cabem mais de 6.000 litros. Não, ela cabe 6.000. O volume da caixa é de 60 metros cúbicos. O que é 60 metros cúbicos? Seu metro cúbico multiplica por 1000. Então, eu tenho 60.000 litros. É muito mais, aqui é 6.000. A capacidade da caixa é de 6 litros, não é? Então, gente, não tem resposta. Letra E. As dimensões de um paralelepípedo são 20 vezes 8 e 5. 20 por 8 por 5. 20 por 8 por 5. Provavelmente, né? Mas se for diferença, só o 20, ou aqui por menor é 5, aqui é 8. Então, o volume 20 vezes 8 vezes 5. Então, 20 vezes 8 vezes 5. 800 centímetros cúbicos. Só pediu isso, não pediu para passar para nada. Então, a sétima, uma piscina tem 10 metros de comprimento, 7 de largura e 1,8 de profundidade. Qual a capacidade em litros? Então, volume, 10 vezes 7 vezes 1,80. Então, vamos lá. 10 vezes 7 vezes 1,8. 126 metros cúbicos. Então, relembrando, ele quer passar para litros. Então, se está em metros cúbicos, é só multiplicar por 1000. Então, a resposta é 126.000, acrescento 3 zeros, litros. Então, 126 litros não é, 1.260 não é, 12.600 não é. Então, tá aqui a nossa resposta, letra D. Ok? E a 8... Em uma pequena cidade, foi construído um reservatório em forma de paralelepípedo. Então,
a gente vai... Ele quer saber o volume interno. Então, o volume 15 vezes 12 vezes 5. Então, 15 vezes 12 vezes 5. 900 metros cúbicos. Tá aqui, letra E. Qual é o volume do bloco retangular? Gente, bloco retangular é outro nome que se chama paralelepípedo, ok? Então, aqui o volume 7 vezes 5 vezes 4. Então, 7 vezes 5 vezes 4, 20, vezes 7, 140 metros cúbicos. Tá aqui a nossa resposta, tá?